Bem-vindos ao canal da Nova Órbita Solar e estamos aqui para vos falar de psicologia. Hoje vamos começar a desenvolver os conceitos da anatomia psíquica baseada no exemplo da árvore. Já noutros momentos temos recorrido à árvore para explicar toda a dinâmica da psiquis e da própria rede neuronal, e hoje vamos utilizá-la mais uma vez. Vamos dividir a psiquis em vários setores, tal como se fosse uma árvore que tem uma copa, as ramificações, o tronco e as raízes. Hoje vamos falar essencialmente naquilo que é a copa, ou seja, aquela parte das folhas e das flores, aquilo que é mais visível e que faz as trocas com o exterior à superfície do solo. Nós hoje, tal como já vimos no vídeo anterior, perdemos a noção, perdemos o sentido da paz e quase sempre atuamos sob tensão. Estamos muitas vezes estressados, todas as nossas palavras, pensamentos, emoções e ações quase sempre têm por trás um estado de tensão durante a maior parte do tempo. Hoje em dia nós vivemos numa era em que a psicologia é fundamental, porque ela é utilizada muitas vezes contra nós próprios devido à manipulação das massas através das redes sociais, da mídia corporativa, da publicidade. Hoje em dia existem disciplinas como, por exemplo, o neuromarketing, a neurociência, a psicologia de comportamento comercial. Todas essas armas que a sociedade, enquanto sociedade de consumo, utiliza para nos obrigar, para nos impelir a consumir, são, de facto, ferramentas extremamente poderosas que nós, se não soubermos contrapor devidamente, vamos ser vítimas das mesmas. Ora bem, hoje em dia, por exemplo, na neurociência e no neuromarketing está, sei lá, o estudo da forma da traseira de um automóvel. Os vendedores de automóveis sabem que um determinado carro que é destinado, por exemplo, a um homem, produz uma determinada libertação de certas substâncias que dão origem à sensação de prazer, se ele tiver uma forma mais semelhante, por exemplo, à traseira de uma mulher. Verificou-se isso em estudos através de máquinas de imagiologia cerebral, de ressonância magnética, e colocaram-se várias formas. Então, por exemplo, as traseiras dos carros que são mais atraentes, que produzem a ativação dessas zonas cerebrais que estão relacionadas com o prazer, são precisamente essas formas. Vejam ao ponto que isto chegou. Todas essas ferramentas utilizadas na publicidade, na instigação, por exemplo, à pessoa endividar-se, são armas terríveis que nós muitas vezes caímos e que às vezes somos levados a ter comportamentos irreversíveis na nossa vida que vão criar situações difíceis de resolver. Portanto, a psicologia é muito importante na nossa vida. Começamos hoje pela análise dessa copa, dessa parte da psiquis que está mais à superfície, e é importante relacionarmos aqui duas coisas fundamentais. Uma que é o caráter inato, aquilo que a pessoa traz pela sua linha de ancestralidade genética e, se quiserem, também espiritual. Portanto, existem as duas. Uma que está relacionada
com a parte de hereditariedade e outra com a parte de hereditariedade espiritual, de vidas passadas, se assim o acreditarem. Portanto, há uma parte que é, de facto, inata, que nós já nascemos com ela. E existe outra que está relacionada com a conduta na vida, ou seja, a forma como nós articulamos estes dois eixos, digamos que aquilo que trazemos de trás seria o eixo do X, por exemplo, ou o eixo dos Y, e aquilo que nós temos na vida seria o eixo do X. Portanto, essa interação dessas duas variáveis vai trazer aquilo que nós chamamos a personalidade da pessoa, que é constituída, portanto, chamemos assim, o caráter e a conduta. O caráter, pouco se pode fazer em relação àquilo que trazemos, a não ser aceitá-lo e limá-lo, torneá-lo, modificá-lo, burilá-lo, etc. Mas, em relação à conduta, há algo a dizer. E uma das coisas mais importantes que vai moldar essa personalidade e, portanto, o sentido da identidade dessa pessoa, da imagem e de toda a educação que ela tem, é o exemplo que essa pessoa traz do berço, da sua família. E muitas vezes o exemplo que é dado pelos tutores não coincide com aquilo que é ensinado. Porquê? Porque a criança é ensinada nas escolas a pensar, a raciocinar de determinadas formas, a contar, a escrever o seu nome, todas essas disciplinas que se ensinam nos primeiros graus, mas ela não é ensinada a sentir, ela não é ensinada a desenvolver a sua inteligência emocional. Isso antigamente era parte da educação que era dada pela mãe e pelo pai. Hoje em dia, da forma como a sociedade está feita, a mãe e o pai estão quase sempre ausentes devido aos compromissos profissionais. Então, desde muito cedo, a criança é lançada literalmente nas escolas, nos ATLs, nas creches, e é educada por profissionais que, por muito bem preparados que estejam, não são consanguíneos com essa pessoa e têm que dar educação e tratar de muitas crianças ao mesmo tempo. Não se trata de viver em família, trata-se de viver numa comunidade de aprendizagem. A criança desde cedo vai para a creche, é deixada aí de manhã pelos pais, muitas vezes se moram longe do trabalho, têm que se levantar extremamente cedo, deixam as crianças lá, saem do trabalho, têm que as ir buscar, têm que fazer uma viagem para casa, no final de um dia de trabalho, muitas vezes preparar o jantar, tratar dos afazeres domésticos, e tudo isto consome tempo e paciência. E os pais e as mães não conseguem ter um tempo de qualidade com a criança, particularmente durante a semana. Chega-se ao fim de semana e querem ter um tempo para descontrair, para exteriorizar todas as cargas psíquicas que reprimiram durante a semana no trabalho. E mais uma vez as crianças são, portanto, prejudicadas. Chega-se à altura das férias e há muitos pais que ficam, e os professores sabem disto, que ficam quase psicóticos porque não sabem onde é que vão deixar as crianças. E muitas vezes mandam-nas para campos de férias para se libertarem da responsabilidade de os educarem. Infelizmente, esta é a realidade que nós vivemos na sociedade atual. Este tipo de comportamento que destruiu totalmente
o núcleo familiar como sede de desenvolvimento da inteligência emocional, perdeu-se quase completamente. Hoje em dia, quem tem a sorte de nascer e ainda ser mais ou menos portanto, educado pelos avós, já é muito bom, mas os pais estão quase sempre ausentes da vida da criança, não por culpa própria, mas porque a vida profissional do pai e da mãe têm que ser feitas para manter um nível económico que vai permitir o sustento da vida. Isto é, comer, beber, ter roupa para vestir e ter um sítio para viver. Esta sociedade está completamente perturbada com os valores sociais totalmente distorcidos em relação àquilo que é o desenvolvimento real daquilo que devia ser um ser humano. Portanto, é necessário que nós cada vez demos mais importância ao estudo da psicologia para que, na melhor forma possível, possamos contrapor, possamos temperar o efeito que gera este desenvolvimento da personalidade nas crianças e que muitas vezes nós próprios tivemos na nossa infância. Se não tivemos, fomos pessoas de muita sorte. Dentro desta questão do caráter e da conduta e da personalidade que se desenvolve com isso, são muito importantes os primeiros anos de vida, a infância da criança, nos quais a criança está completamente desprotegida, está absorvendo tudo aquilo que está no meio ambiente e está a constituir o esboço da sua personalidade. Se a personalidade fosse um quadro que está a ser pintado por um pintor, os primeiros anos de vida, a infância, seria como que escrever com um lápis de carvão o que o quadro vai ser. Portanto, os contornos nos primeiros anos já estão definidos. Ao longo da vida pode-se pintar com mais cor, com menos cor, mais sombrio, menos sombrio, mas os contornos daquilo que essa pessoa vai ser, a sua identidade, a sua imagem, a sua educação, vai ser definida nos primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros 7 anos de vida. Aí tem importância muito grande o papel do pai e da mãe. Porquê? Porque são não só seres humanos que fazem parte da educação da criança, são tutores naturais da criança, eles representam para aquele que chega ao mundo o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. São dois arquétipos naturais que a criança vem à procura. É como se a criança tivesse um molde, portanto, aqueles brinquedos que existem, que são, por exemplo, um cubo, que tem uma estrela, que tem desenhada, que tem gravada, ou um buraco em estrela, um buraco em quadrado, um buraco em círculo, e que à volta existe, por exemplo, um cubo, existe uma estrela, e que a criança tenta encaixar para reconhecer as formas, esses jogos que às vezes se vendem nas casas de brinquedos, são o exemplo daquilo que a criança traz. A criança traz esse cubo com buracos, traz com uma estrela, traz com um círculo, com um quadrado, e ela vai à procura no exterior de encontrar o objeto que se encaixa ali. Assim mesmo, o caráter normal de uma criança é ir buscar essa polaridade masculina e essa polaridade feminina fora de si próprio nos exemplos que vai encontrar, que os que estão mais perto são o pai e a mãe. O arquétipo masculino e o arquétipo feminino não têm nada a ver com questões de natureza machista ou feminista, são polaridades yin e yang, preto, branco, positivo, negativo, que existem em toda a natureza. As polaridades, por exemplo, da matéria, negativo, positivo, as polaridades da eletricidade,
tudo na natureza, para haver criação, para haver materialidade, tem que haver positivo, negativo e neutro, que é o corpo. Por exemplo, uma lâmpada para acender tem o polo positivo, tem o polo negativo e tem o neutro, que é o corpo da lâmpada. Isto é algo que nem sequer é genético. Isto está codificado na própria matéria. Portanto, não se trata aqui de nada que tenha a ver com feminismo, com machismo, com nada. É uma questão da natureza. E a criança traz isso e vai à procura disso, vai à procura das duas polaridades. E a polaridade da segurança, daquela trave mestra que pode tudo ruir, mas está sempre lá, é uma polaridade normalmente masculina, porque ela é yang, porque ela é ativa. A polaridade da orientação mais harmónica, mais tranquila, mais próxima, é a polaridade feminina. Existem estas duas polaridades no cosmos. Isto é cósmico e é microcósmico, faz parte da ciência do mais pequeno e a ciência do maior. Estamos a falar na matéria e na astronomia. Isto é assim. E está refletido em todas as antigas culturas orientais, por exemplo, no taoísmo, no budismo, no zenismo, etc, etc, etc. Essas polaridades são importantes, elas são energéticas. Se a criança é educada fora do ambiente familiar, onde não existe o natural exemplo dessas polaridades, ela vai ser educada numa creche, vai ser educada no ATL, vai ser educada no liceu, ela não vai assimilar de uma forma emocionalmente harmónica essas polaridades. E isso cria perturbações na criação e no desenvolvimento da personalidade, com os consequentes resultados futuros na formação da identidade dessa pessoa, da imagem e de toda a educação que ela vai ter no futuro e refletir no seu mundo social e profissional. As questões da identidade e da imagem tem a ver com um fator, a identidade tem mais a ver com aquilo que a pessoa é ou julga que é, portanto, a maneira como ela vai se relacionando consigo mesma. Isso é a identidade da pessoa, é a forma como ela é, e a imagem é aquilo que ela projeta na sociedade, que nem sempre é a totalidade daquilo que a pessoa é. A maior parte das vezes não é a totalidade daquilo que a pessoa é. É como se fosse a bandeira do mastro central do navio, que a gente olha para um navio e diz: aquele navio é um navio mercante, aquele navio é um navio turístico, aquele navio é um navio pirata, não importa. A pessoa reconhecida na sociedade, através da sua imagem, tem essas características. Se a pessoa não tem essa imagem, não projeta essa imagem social, ou ela é incoerente, muitas vezes dizemos assim: aquela pessoa não existe, aquela pessoa não tem nenhum sentido da sua própria imagem, ou até da sua própria identidade, porque ela não é coerente, ela é incoerente. E isso muitas vezes está relacionado com aquilo que ela absorveu na sua infância e ao longo do seu processo de desenvolvimento, também na adolescência e na pré-adolescência. Portanto, educação, imagem e identidade são aqueles fatores fundamentais que vão definir como a pessoa se comporta e como a pessoa vai atuar, como a pessoa vai reagir perante os desafios e as agressões que lhes são feitas no mundo. Portanto, se nós queremos saber quem somos para educar os nossos filhos da forma mais correta, a primeira coisa que temos que fazer é ver quem fomos na nossa infância, adolescência
e pré-adolescência. Aqui vamos encontrar todas as raízes dos traumas complexos, fobias, repulsas, manias, etc., que vamos tratar noutro vídeo. Muito obrigado e até breve.